Fala pessoal, sou Renan Cacheiro, cofundador do Reportei, e nesse vídeo a gente vai dar um passo a passo de como fazer um bom planejamento de mídia social e inclusive a gente vai entregar também um template de como você pode fazer esse planejamento. Então, o primeiro passo é estabelecer um objetivo. A gente tem que ter esse objetivo para daí a gente começar a elaborar as estratégias. E objetivo ele pode ser gerar lead, ele pode ser aumentar uma determinada venda, ou até pode ser um objetivo de tornar aquela marca mais conhecida. Mas é importante primeiro ter esse sonho, né? Esse grande objetivo, para daí a gente ir para a segunda etapa. Na segunda etapa, a gente estabelece o indicador de sucesso daquele objetivo. Então, agora que a gente tem o objetivo, o que determina que aquele objetivo foi concluído? Aí você pode colocar, por exemplo, um número, né? Um número que identifique o resultado acontecendo. Aí pode ser o número de vendas que você queria, pode ser, enfim, o número de pessoas que vão ter contato com a sua marca. É importante que esse objetivo seja específico e que ele seja mensurável, né? Que não seja um objetivo que não dê para medir depois de um determinado tempo. Eu até gosto de colocar indicadores que às vezes são um pouco mais difíceis de atingir, porque se você não conseguir, pelo menos chegando perto, você foi muito bem. Mas é importante que aquele objetivo seja tangível. Uma dica também é evitar alguns indicadores que são somente de vaidade, né? Por exemplo, você está querendo crescer a sua marca e vai medir esse crescimento em seguidores. Normalmente não é um bom indicador. É uma métrica que pode ser simplesmente uma métrica de vaidade ali, né? Para alimentar o seu ego, falar que você tem muitos seguidores, não quer dizer necessariamente que a sua marca esteja impactando muitas pessoas. Para isso é legal você criar uma combinação de indicadores, que aí sim pode ter o número de seguidor, mas vai ter que ter também engajamento, vai ter que ter comentário, vai ter que ter outras ações que os usuários façam para indicar que a sua marca está mais presente no dia a dia. E por fim, se possível, mesmo um trabalho de mídia social que às vezes não está muito focado em venda, é importante alinhar esses indicadores com a gestão da empresa, alinhar esses indicadores com a área comercial. Não adianta a gente fazer um trabalho de mídia social se a gente não conseguir demonstrar lá na frente que aquilo tem impacto no negócio. Não basta ficar só no resultado da mídia social. Isso tem que se traduzir de alguma maneira dentro do negócio, dentro do crescimento da empresa. No caso das mídias sociais, existem vários indicadores que você pode coletar. Tem alguns exemplos, como indicadores de conversão de leads, de ROAS, retorno de investimento em anúncio, e alguns indicadores de engajamento, como alcance dos posts, como o número de exibições de uma determinada peça, de um determinado vídeo, número de leads que você gerou, impressões que você levou ao seu canal do Facebook, do Instagram, do YouTube, enfim, você tem vários indicadores que você pode acompanhar, inclusive usando o relatório do Reportei. Mas para isso, você tem que saber para que aquela métrica está sendo mensurada, né? Daí o objetivo e daí os indicadores. E agora que a gente tem objetivo, a gente tem indicadores, é importante reforçar a questão das metas, né? Esse é um passo que a gente tem que ter em mente para qualquer indicador que a gente for acompanhar. E aí, essa meta, como eu já falei, ela tem que ser específica, tem que ser mensurável e tem que ser tangível. Uma dica: quando você vai analisar metas e métricas, vai analisar resultados, sempre faça comparações sazonais, ou seja, faça comparações entre momentos parecidos no ano. Não basta comparar janeiro com dezembro, né? Você pode comparar janeiro de um ano com janeiro de outro ano. E ali você começa a ter uma ideia melhor de qual é a meta desejada, de qual indicador você pode obter a partir daqueles resultados que você já analisou no histórico. No template de planejamento, você também vai encontrar uma etapa de diagnóstico, que é quando você faz uma análise um pouco mais subjetiva, não só baseada em métricas, mas também baseada no que você vê em relativo a concorrentes e relativo a mercado. É o momento de entender como a marca está posicionada e como os concorrentes também estão se posicionando no mercado digital. Como não poderia faltar, no planejamento também tem uma aba para você colocar as personas do seu negócio. A gente fala muito em personas porque,
público-alvo é uma definição muito genérica, muito ampla. Então, quando a gente vai fazer uma estratégia, por exemplo, de anúncio, de criação de conteúdo, fica muito mais fácil a gente visualizar um personagem, uma pessoa que represente aquele público e não uma coisa genérica, por exemplo, mulheres de 40 anos. Isso é o público-alvo. A persona, ela vai detalhar um pouco mais. Aqui no Reportei, quando a gente desenha uma persona, a gente gosta de entender o padrão de consumo, o que ela está fazendo quando ela navega, alguns interesses pessoais que uma persona média tem. Às vezes a gente coloca até a região que ela mora de forma apenas ilustrativa. Não necessariamente a gente vai fazer todo o conteúdo para uma persona só, mas aquilo ajuda a gente a visualizar quando eu estou gravando esse vídeo ou quando a gente está escrevendo algum conteúdo, traçando alguma estratégia, a gente visualiza muito mais fácil para quem a gente está falando. Isso facilita e aproxima a comunicação. Com a persona em mente, agora você consegue desenvolver uma estratégia de conteúdo. O template vai te ajudar nesse sentido e eu vou dar um exemplo de como pode ser essa estratégia. Uma estratégia é dividir o seu conteúdo em diferentes tipos e fazer um equilíbrio entre eles. Vou dar um exemplo da estratégia que a gente usa aqui no Reportei. No Reportei, 75% do nosso conteúdo tem que ser educacional. Conteúdo onde a gente vai compartilhar informação útil, que é o que a gente está fazendo aqui agora. 10% do nosso conteúdo ele é mais comercial, promocional, que a gente fala. É aquele conteúdo de oferta, é a Black Friday, é uma ação que a gente faz para vender. Esse conteúdo corresponde a 10% da nossa estratégia. Outros 10% do nosso conteúdo a gente chama de institucional, que é para a gente fazer reforço de marca, falar sobre quem a gente é, o que a gente acredita. Ali ele não tem tanto foco em venda, ele tem mais o foco em mostrar um pouquinho quem está por trás do Reportei e o que pensam aquelas pessoas. E por fim, apenas 5% do nosso conteúdo ele é dedicado ao que a gente chama de UGC. Isso é uma sigla para User Generated Content, ou conteúdo gerado pelo usuário. O que é essa ideia? É a gente abrir espaço para que os nossos clientes criem conteúdo com a gente, para que eles participem das nossas redes sociais, participem do nosso conteúdo. Então é a hora da gente colocar depoimento, cases, da gente destacar o que os nossos clientes estão trazendo para o nosso conteúdo. Você pode escolher a estratégia que você quiser. Isso vai de acordo com o momento da sua empresa. Por exemplo, no Reportei, a gente está no momento de trazer muito conteúdo educacional, mas ao longo do ano isso pode variar. Depende da estratégia que foi estabelecida, dos indicadores, de todas aquelas etapas que a gente já comentou. Para fechar, você vai precisar de 3 coisas. A primeira é medir. Então agora que você já tem estratégia, começou a colocar no ar a sua estratégia, você tem que medir, mensurar e analisar se os indicadores estão batendo com aquelas metas que você traçou lá atrás. Depois de medir, você tem como refinar essa estratégia, ou seja, ajustar os pontos que não deram certo, ver o que está funcionando no conteúdo, ver o que não está funcionando e a gente tem no template já prevendo uma ideia de como refinar essa estratégia. E por fim, quando a gente está planejando, é importante deixar tudo com data, com cronograma bem estabelecido. Então, se a gente tem, por exemplo, um momento de análise, que é um momento de relatório, a gente tem que prever quando vai ser feita essa análise, né? Então, tudo que a gente colocar no planejamento, a gente colocar um plano de ação, mas colocar um cronograma, tanto de entrega, quanto também para a gente poder fazer esses ciclos, né, de melhoria, de otimização, enfim. É importante que a gente tenha esses momentos e que a gente tenha o cronograma fechado para isso. Seguindo esses passos, você vai conseguir ter um planejamento mais consistente e, obviamente, se você seguir esse planejamento, a tendência é que o seu resultado melhore. Então, às vezes o que está faltando para o resultado sair do papel é a execução, mas sem esse planejamento, ela pode se perder ao longo do tempo. Então, só relembrando, na descrição do vídeo você vai ter um link para poder baixar esse template gratuito que a gente criou aqui no Reportei para você. Se você gostou do vídeo, comenta, se inscreve no canal, se puder, ative as notificações. Isso ajuda e motiva a gente a continuar criando conteúdo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.